Olá, aqui é o Guto e neste vídeo eu vou resolver as atividades da semana 3 do PET, o Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio. As atividades da semana 3 começam aqui na questão 14. Vamos ler? Joaninha pegou R$ 3.800 emprestado com sua mãe para pagar com juros simples de 0,95% ao mês. Sabendo que foram 24 prestações mensais, calcule o valor dos juros pagos. Aí você olha para a questão e pensa, que bom, é uma questão de juros simples, então é só usar a fórmula dos juros simples que eu vi lá na semana anterior. Só que isso está errado. E eu dei uma olhada aí na internet e eu encontrei essa questão resolvida exatamente do jeito que eu estou falando, que não pode ser resolvida. Vi essa questão resolvida de forma errada em todos os lugares. Na verdade, eu não vi ela resolvida de maneira correta nenhuma vez. E eu acho isso, assim, uma pena. O fato é que essa questão, e também a questão 15, a 16, a 17, não são questões em que você pode simplesmente aplicar a fórmula de juros simples ou de juros compostos. E sabe por que não basta só aplicar essas fórmulas? Porque os juros de empréstimos, por uma questão muito óbvia, eles só podem ser cobrados sobre o que resta da dívida, ou seja, sobre o saldo devedor. Inicialmente, os juros de 0,95% ao mês foram calculados com base no valor inicial da dívida, que era de R$ 3.800. Mas aí, depois que a Joaninha pagar a primeira parcela, o valor da dívida diminui. Então, os juros de 0,95% ao mês, eles não podem mais ser cobrados sobre o valor inicial da dívida, que era de R$ 3.800, e sim sobre o que sobrou da dívida depois que ela pagou a primeira parcela. Seria completamente injusto cobrar juros sobre o valor inicial da dívida, uma vez que agora o que resta da dívida é menos de R$ 3.800. E esse raciocínio ele vale tanto para situações envolvendo juros simples como também envolvendo juros compostos. Os juros só podem ser cobrados sobre o saldo devedor. Para ficar claro, eu não tirei isso da minha cabeça, basta você conferir por aí, é assim que funcionam os financiamentos bancários. Então essa questão, do jeito que está escrita, com essas 24 prestações, ela envolve o uso de uma fórmula de série de pagamentos e também envolve uma coisa que a gente chama na matemática financeira de sistemas de amortização de dívidas. Não são assuntos que normalmente as pessoas estudam no ensino médio. Não é que o assunto é muito complexo, na verdade é até muito interessante, mas como envolve muitos cálculos, é necessário que a gente utilize uma calculadora financeira ou então uma planilha para fazer esses cálculos. Porque se a gente fosse tentar fazer esses cálculos no braço, ou mesmo com uma calculadora simples e sem a ajuda de uma calculadora financeira e sem uma planilha, como são 24 prestações, a gente precisaria fazer um cálculo para cada mês. Já pensou? Na questão 16, por exemplo, são 48 prestações. Imagina fazer 48 cálculos. Bom, se você tiver curiosidade, pesquisa esses dois assuntos que eu falei, séries de pagamentos e sistemas de amortização. Você vai encontrar muita coisa interessante sobre matemática financeira relacionada a esses dois assuntos, vale muito a pena você conferir. Mas voltando à questão aqui que é o mais importante, como que a gente vai resolver ou a gente não vai resolver? Bom, usando as fórmulas de juros simples e compostos, só é possível resolver essa e as questões que vêm a seguir se a gente considerar que não houve o pagamento de prestações mês a mês, e sim que o pagamento foi feito de uma única vez depois do período de tempo informado aqui, que nesse caso é de 24 meses. Só que isso é completamente fora da realidade, porque na vida real, uma dívida ela é paga em prestações. Nenhum banco, nem mesmo uma pessoa, vai deixar você fazer um empréstimo e então sumir e ficar lá esperando 2, 3, até 4 anos até que você apareça e pague a dívida de uma só vez. Isso não existe. Mas para não deixar essas questões em branco e sim forçar a utilização dessas fórmulas de juros simples e compostos em cada uma das situações, eu fiz uma adaptação em todas as questões e eu vou te mostrar isso em outra tela. Olha só, aqui em cima a gente tem a questão original e aqui embaixo a gente tem a questão adaptada. Vamos ler aqui e comparar. Olha, Joaninha pegou R$ 3.800 com sua mãe
para pagar com juros simples de 0,95% ao mês. Até aqui nada mudou. Agora que vem a mudança. Sabendo que o empréstimo foi pago em uma única parcela após 24 meses da data em que foi feito, calcule o valor dos juros pagos. Então, em vez de haver prestações, o valor foi pago uma única vez, 24 meses depois da data em que o empréstimo foi feito. Eu já disse, isso é uma situação completamente fora da realidade, mas se a mãe da Joaninha for uma mãe muito boa que confia na Joaninha, ela vai esperar esses 2 anos passarem até que a Joaninha vai lá e paga tudo de uma vez só. Para esse vídeo não ficar muito grande, você já deve ter observado que eu coloquei ali do lado as fórmulas que envolvem juros simples e também a fórmula do montante, que vale para qualquer tipo de juros. Nós temos aqui o capital, que foi o valor inicial da dívida de R$ 3.800, a taxa de juros, que é de 0,95% ao mês, mas para a gente fazer cálculo, a gente precisa transformar ela em decimal, então eu dividi 0,95 por 100. O tempo é em 24 meses, está na mesma unidade da taxa de juros, e o que a gente quer saber são os juros. Então é só aplicar essa primeira fórmula aqui. J é igual a C, quem é o C? 3.800, vezes I, que é a taxa, vamos colocar já na forma decimal, 0,0095, vezes o tempo é 24 meses, correto? Então, os juros serão o resultado aqui dessa multiplicação. Eu já fiz esse cálculo, os juros aqui foram de R$ 866,40. Vamos colocar aqui, os juros então foram de R$ 866,40. Mas isso considerando que a dívida foi paga apenas em uma única parcela, 24 meses depois que o empréstimo foi feito. Essa aqui é a resposta, é a resolução que eu tenho visto na internet, que as pessoas têm feito, mas essa resolução ela não se aplica à questão original pelos motivos que eu já mostrei para vocês. Vamos agora então para a questão 15. Um empréstimo de R$ 75.900 será pago em 36 prestações com juros simples de 2,5% ao mês. Calcule os juros pagos na quitação do empréstimo. Aí da mesma forma, não tem como resolver do jeito que está aqui usando essas fórmulas, porque as prestações, na medida em que as prestações forem pagas, os juros sobre o saldo devedor serão menores. Enfim, eu adaptei a questão e a questão vai ficar dessa forma aqui, ó. Um empréstimo de R$ 75.900 será pago em uma única parcela após 36 meses da data em que foi realizado, que esse empréstimo foi contraído, com juros simples de 2,5% ao mês. Calcule os juros pagos na quitação do empréstimo. Mais uma vez, para esse vídeo não ficar imenso, já fiz o levantamento de dados aqui. O capital é o valor inicial da dívida, a taxa de 2,5% ao mês já transformei aqui para forma decimal, fica 0,025. O tempo é de 36 meses, o tempo está então na mesma unidade da taxa. Agora eu vou calcular então os juros utilizando essa fórmula. J é igual a CIT, C vezes I vezes T. C é 75.900. A taxa, 0,025 na forma decimal. E o tempo, 36 meses. Então, os juros pagos na quitação do empréstimo serão aqui o resultado dessa operação de multiplicação. Eu já fiz esse cálculo também. Os juros foram de R$ 68.310. Então, os juros foram de R$ 68.310. Nem essa questão, nem a questão anterior pediram um montante, ou seja, o valor inicial mais os juros. Se a gente quisesse calcular o montante, bastava a gente somar o capital, que seria aqui de R$ 75.900, mais os juros, que nesse caso foram de R$ 68.310. Mas a questão não pediu, então só pediu os juros, está resolvido aqui. Mas é essa questão aqui adaptada que a gente resolve dessa forma. A questão lá de cima a gente não poderia resolver dessa forma não. A questão 16 traz para a gente o seguinte. Um comerciante foi ao banco e pegou um empréstimo de R$ 66.480
a taxa de juros compostos de 2,88% ao mês. Sabendo que foram 48 prestações, calcule o valor dos juros pagos. Mesma situação, há prestações, então o valor da dívida vai diminuir. Não dá para a gente resolver isso utilizando fórmulas de juros compostos. Então a gente precisa adaptar o problema. Eu fiz a adaptação, ficou da seguinte forma. Um comerciante foi ao banco e pegou um empréstimo de R$ 66.480, a taxa de juros compostos de 2,88% ao mês. Sabendo que o empréstimo foi pago em uma única parcela após 48 meses da data em que foi feito, calcule o valor dos juros pagos. É importante reforçar mais uma vez que essa é uma situação que não existe na realidade. Nenhum banco vai ficar esperando 4 anos, que são 48 meses, a pessoa sumir e depois aparecer e pagar a dívida de uma vez só. Mas dessa forma a gente consegue resolver o problema utilizando a fórmula de juros compostos. Aí a fórmula está aqui ao lado. Essa fórmula ela nos dá o montante, que é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T. I é a taxa, T é o tempo, C é o capital. Nesse caso a gente também vai precisar da fórmula do montante, porque essa fórmula aqui ela não me dá o valor dos juros. E a questão aqui está pedindo o valor dos juros. Mas pela fórmula do montante eu consigo calcular os juros. De que forma? Se o montante é igual ao capital mais os juros, fazendo aqui uma manipulação algébrica eu sei que os juros é igual ao montante menos o capital. E aqui estão os dados da questão. O capital de R$ 66.480, a taxa de juros de 2,88% ao mês, transformando isso em decimal fica 0,0288, o tempo aqui está alinhado com a unidade da taxa. Então, ok, eu quero calcular os juros, mas nós vamos utilizar a fórmula do montante como eu já falei com vocês aqui. Vamos lá. O montante vai ser igual ao capital, C, que é 66.480, isso multiplica 1 mais a taxa. 1 mais 0,0288. Isso fica igual a 1,0288, correto? E isso elevado ao tempo de 48 meses. Sem chance da gente fazer isso sem utilizar uma calculadora. O valor do montante, quando você faz essas contas aqui, eu já fiz esse cálculo, dá um montante de R$ 259.762,75. Montante R$ 259.762,75. Mas como eu disse, a questão não está pedindo o valor do montante, sim o valor dos juros pagos. Então eu preciso agora pegar o montante e subtrair o capital. Os juros então serão iguais a 259.762,75 menos o capital, que é de R$ 66.480. Essa diferença vai dar, já fiz o cálculo aqui, já vou colocar o R cifrão aqui na minha resposta, R$ 193.282,75. De novo, se você encontrou essa resolução na internet, ok, os valores estão corretos, mas saiba que essa não é a resolução correta da questão original. A questão original, como já disse, não pode ser resolvida utilizando simplesmente a fórmula de juros compostos. Mas essa questão adaptada aqui, as fórmulas de juros compostos se aplicam a ela, mesmo se tratando de uma situação que não acontece na realidade. Vamos à questão 17 então. Para iniciar um negócio, o empreendedor captou R$ 350.730 através de um empréstimo que deverá ser pago em 28 prestações mensais. A taxa de juros da operação é de 2,49% ao mês, calcule os juros compostos pagos no final do empréstimo. De novo, existem prestações a serem pagas durante o período de empréstimo. Não dá para a gente utilizar a fórmula de juros compostos nesse caso, porque o valor da dívida vai diminuindo. Então eu adaptei o problema a uma situação que não é real, mas que nos permite aplicar a fórmula. Olha só. Para iniciar um negócio, um empreendedor captou R$ 350.730 através de um empréstimo que deverá ser pago em uma única prestação 28 meses após a data em que a dívida foi feita. A taxa de juros da operação é de 2,49% ao mês. Calcule os juros compostos pagos no final do empréstimo. O final do empréstimo que é o momento em que ele pagou toda a dívida, né? O banco seria muito bonzinho de ficar esperando 28 meses
até que o empreendedor aparecesse para pagar essa dívida aqui. Vamos combinar? R$ 350.730 não é pouco dinheiro. Eu já adiantei aqui, colocando os dados do problema. Mais uma vez, está pedindo para calcular os juros. A fórmula de juros compostos, ela nos permite calcular o valor do montante, mas essa segunda relação aqui nos permite achar o valor dos juros. Depois que calcularmos o montante, é só subtrairmos o capital. Vamos lá? O montante será igual a capital, que é 350.730, vezes 1, quanto? É 1 mais 0,249, então fica 1,0249. E isso elevado ao tempo, que nesse caso é de 28 meses. De novo, não é uma situação para você fazer esse cálculo à mão, a gente precisa de uma calculadora para isso. Fazendo esse cálculo aqui, eu já adiantei o processo, o montante será de R$ 698.320,38. Que esse é o montante, mas eu quero o valor dos juros. Juros é montante menos capital. Então é só calcularmos a diferença. 698.320,38 menos 350.730. Eu já fiz esse cálculo, os juros serão de R$ 347.590,38. Deixa eu colocar o reais aqui no final, porque eu não coloquei o R cifrão no início. Veja que nesse caso os juros foram quase do mesmo valor da dívida que foi contraída lá de 350 mil. Bom, depois da questão 17 aparecem aqui textos sobre aplicações financeiras, aí fala sobre renda fixa, renda variável, e aparecem algumas questões, 18, 19, 20, 21, até a questão 21. São questões que você precisa pesquisar sobre esse assunto para poder responder. E são questões muito específicas da área de finanças, da área de investimentos. Eu poderia fazer essas pesquisas e responder a vocês. Não são assuntos muito complicados, embora alguns aqui sejam muito específicos para quem nunca estudou sobre finanças, mas isso tomaria muito tempo do vídeo e eu não gostaria de fazer isso. Além disso, eu percebi que parte do texto aqui sobre finanças, sobre aplicações bancárias, parte desse texto foi tirada do blog de uma corretora de valores. Uma corretora é uma instituição financeira que quer vender produtos, então o texto ele tem um pouco essa característica de falar um pouco mal de alguns tipos de investimentos, porque a corretora quer falar bem daquilo que ela promove, daquilo que ela vende. Além disso, essa questão 22 aqui, olha só, diz assim: agora que você conheceu um pouco do panorama das aplicações financeiras, escolha a melhor forma que se adequaria ao seu perfil e justifique por que escolheu essa forma de investimento. Se possível, converse sobre o assunto com colegas, professores, gerentes de banco e outros para fazer uma boa escolha. Bom, na minha opinião, essa questão 22 é um equívoco porque você deve sim conversar sobre finanças, sobre dinheiro, mas com pessoas de sua confiança e não pessoas que você não conhece e que supostamente entendem mais do assunto do que você, porque você pode ser convencido por essas pessoas a tomar decisões que não são as melhores para você. A melhor maneira é você estudar sobre o assunto primeiro e aí você conversa com pessoas, mas já tendo uma certa base de informações. Então, só para deixar claro, essas questões anteriores aqui à questão 23, se você tiver interesse, se você quiser, pesquisa, essas informações estão aí na internet, mas muitas coisas aqui a gente não entende da primeira vez que lê. Então não é o fato de eu fazer essas pesquisas e ler as respostas para você que vai fazer com que você entenda sobre esse assunto. São informações muito importantes para a vida, a gente não pode negar isso, mas pensando nos estudantes do terceiro ano do ensino médio que estão se preparando para o Enem, esse não é um assunto que é avaliado lá no Exame Nacional do Ensino Médio. Mas repetindo, se você quiser fazer essa pesquisa e me contar o que você encontrou, eu posso trocar uma ideia com você aí nos comentários. Agora que eu esclareci esses assuntos, nós vamos para a questão 23, mas eu vou resolver ela em outra tela. E a gente tem agora a questão 23. Para não gastar
todo o tempo desse vídeo lendo a questão, eu já marquei aqui as informações importantes dessa questão que vão nos ajudar a resolver, porque eu imagino que você já deve ter feito a leitura antes. Aqui na questão está dizendo que a TR foi de 0,2% ao mês. Está dizendo que a Selic foi de 9,25%. Isso aqui está relacionado à remuneração dos depósitos das cadernetas de poupança. A primeira remuneração básica é dada pela taxa referencial, a TR, que é de 0,2% ao mês, e a remuneração adicional vai corresponder a 0,5% ao mês, porque a meta da taxa da Selic nesse ano aqui, nessa situação, está de 9,25% ao ano, que é superior a 8,5%. Então a gente considera esse critério A aqui. Agora sim, olhando a questão, considera um investimento de R$ 5.000 em caderneta de poupança feito por pessoa física durante um mês. Qual o montante da aplicação se a TR é de 0,2% ao mês e a Selic de 9,25% ao ano? Calcule o valor e assinale a alternativa correspondente. Bom, as duas remunerações que vão ocorrer aqui serão a TR e essa outra de 0,5%, de 0,5%. Mas para a gente trabalhar com porcentagem, a gente precisa transformar ela para número decimal. Então 0,2% é igual a 0,002 e 0,5% é 0,005. Se nós somarmos essas duas taxas, isso dá para a gente uma taxa de 0,7%, que na forma de número decimal é 0,007. Como aqui houve um aumento de 0,7%, a gente pode aplicar aquela ideia de fator que eu expliquei na aula passada, é só multiplicar por 1 mais a porcentagem na forma decimal, multiplicar isso pelo valor do investimento. Vamos fazer isso ali do lado, olha. Fica 5.000 que multiplica 1,007. E isso aqui vai dar, se você fizer essa conta, isso aqui vai dar R$ 5.035. Deixa eu colocar o R cifrão aqui. R$ 5.035. Aí você vem aqui e olha, e o valor mais próximo que tem é a letra E. Só que na letra E está escrito que é R$ 5.035,05. Isso é um erro de digitação? Será que a gente fez alguma coisa errada? Na verdade, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Foi aplicada essa taxa de 0,2% sobre os R$ 5.000, aí isso gerou um novo valor. E aí, em seguida, sobre esse novo valor, foi aplicada essa taxa de 0,5%. Aí, fazendo dessa forma, de maneira separada, a gente chega a esse resultado, R$ 5.035,05. Vamos fazer isso aqui então, vou até fazer com uma outra caneta. Primeiro vamos multiplicar 5.000 por 1,002. Isso aqui representa a taxa da TR, correto? Que é a taxa referencial. Isso aqui gera R$ 5.010, ok? Só que aí o que eu faço agora? Sobre esses R$ 5.010, eu vou aplicar essa taxa de 0,5%. Eu vou fazer esse aumento de 0,5%. Então vai ficar 5.010 vezes 1,005. E isso vai ser igual a exatamente R$ 5.035,05, que é o que está aqui na letra E. Então é isso, aqui a gente finaliza as atividades da semana 3 do PET do terceiro ano do ensino médio. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e se inscrever no meu canal no YouTube e também no Telegram. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, claro, se você quiser. Grande abraço para você, bons estudos e até o vídeo com a resolução das atividades da semana 4. Tchau, tchau!